Joel capítulo 2, verso 12, está escrito assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Verso 28 e 29. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Verso 29. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Verso 32. E acontecerá, olha a parte A do versículo, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, irmãos? Salvo. Feche os teus olhos por um instante. Vamos fazer mais uma pequena oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós precisamos da Tua palavra. Nós não queremos ser mais um. Nós queremos fazer a diferença. E para isso nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos da Tua presença. Senhor, ajuda-nos nesse momento. Senhor, me ajuda nesse momento. Pois eu preciso transmitir Tua palavra. E aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesse dia. Que tudo seja para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Arrependimento, graça de Deus, restituição e avivamento. De tudo isso aqui, o ponto fundamental é a graça de Deus. Por que, pastor, que é a graça de Deus? Porque se não fosse a graça de Deus, nós nem aqui estaríamos. Se não fosse o favor de Deus, que nos alcança, que nos cobre, nós nem aqui estaríamos. Tendo a oportunidade de nos arrepender, tendo a oportunidade de viver uma restituição, de viver um avivamento. Isso é proveniente da graça de Deus. Jesus não tinha obrigação alguma de morrer na cruz do Calvário. Aquilo foi graça de Deus. Aquilo foi a graça de Jesus sobre a nossa vida. Nós temos visto, e essa é a terceira mensagem desse ponto sobre avivamento, que está dentro da nossa palavra profética para esse ano de 2026. Essa palavra é tão poderosa, é tão maravilhosa, avivamento, que ao falarmos dela, estamos falando em vida, estamos falando em viver. Quando nós falamos em avivamento, o significado de avivamento dentro da expressão hebraica arraiá quer dizer recobrar a vida, reviver. Algo que estava sem vida volta a ter vida. Quem nunca viu, leu, ouviu sobre aquela passagem de Ezequiel
37, o vale da morte. O vale da morte, o vale de ossos secos. O que foi que aconteceu ali? Senão um poderoso avivamento. Não vou pregar sobre isso hoje, mas é só uma observação para você ter ideia do que significa avivamento. Dentro dessa série, nós vamos falar sobre Ezequiel 37, mais para frente, assim que Deus permitir. Mas avivamento é isso, avivamento é recobrar a vida, é reviver, é dar vida ao que não tinha vida. Segue a mesma ideia na expressão grega anasal, fala sobre estar vivo novamente e também reviver. Dentro do significado dessa palavra, nós estamos falando em um despertar. Estamos falando em um despertar, estamos falando em um levantar-se. Estamos falando em tornar mais vivo. Então, ou seja, se eu já estou vivo, espiritualmente falando, a palavra de Deus, o avivamento de Deus na minha vida vai me tornar mais vivo ainda. Hoje, eu gostaria de mostrar um contraste para você dentro do templo, dentro da igreja. E isso me fez refletir bastante. Tanto que eu fiquei buscando do Senhor outros textos, outras ligações no Novo Testamento, que eu acredito que com essa história aqui, nós vamos olhar e ter uma visão muito clara dos dias que nós vivemos. Os dias que nós vivemos. Essa semana, eu postei, se não me falha a lembrança, foi na quinta ou na sexta-feira, acho que foi na quinta-feira, eu postei algo sobre a noiva de Cristo. A noiva de Cristo vive hoje como se ela estivesse numa despedida de solteiro. Só que nessa imagem que eu postei, depois eu vou postar ela no grupo da igreja para que todos possam ver. Nem todos acessam o Instagram, mas eu vou postar depois no grupo da igreja para vocês verem. A imagem é muito forte, que mostra uma moça, uma noiva, vestida de branco, toda suja, em um ambiente de orgia, em um ambiente de festa desenfreada, em um ambiente de libertinagem, como se fosse realmente uma casa noturna, uma boate, e essa noiva numa despedida de solteiro. Com as vestes que deveriam ser brancas, e está com as vestes todas sujas. Ela dança como se estivesse embriagada, drogada. Isso é muito forte mesmo. Me fez refletir bastante na condição atual da igreja. Nós somos membro desse corpo, do corpo dessa noiva. Por isso que eu me preocupei bastante, que embora eu e você lutemos para sermos esses membros do corpo da noiva e estejamos buscando status limpos, a gente não pode se esquecer que existem outras partes da noiva que não estão tão limpas assim. Você vai entender agora por que eu estou colocando tudo isso. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, a palavra de Deus fala sobre os sacerdotes do Senhor quando vai dar a descrição de Eucana e de qual tribo que ele fazia parte. A palavra vai falar que ali naquele lugar, em Siló, no templo de Deus, haviam 2 sacerdotes do Senhor, um chamado Rofni e o outro Finerá, ou Finéias. Esses homens são colocados no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel como sacerdotes do Senhor. E isso é muito bom, por quê? Porque quando o escritor ele escreve
São homens que servem ao Senhor com temor de coração, com fidelidade, com seriedade. Homens que estão ali cumprindo a palavra de Deus. Só que quando nós olhamos para o capítulo de número 2 do mesmo livro, no versículo de número 12, a descrição é outra. Então, eu não sei quanto tempo o escritor ele escreve o primeiro e o segundo capítulo desse livro. Não sei qual foi o intervalo da história, mas o tempo dentro dessa descrição que ele dá. Mas a verdade é que esses homens, esses sacerdotes, que eram filhos do sumo sacerdote daquele tempo chamado Eli, que também fazia da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, a palavra fala que esses homens agora, que antes foram sacerdotes do Senhor, no capítulo 2, verso 12, são chamados de homens malignos. São chamados do que mesmo, irmãos? Homens malignos. Como se isso não bastasse, é claro que dentro dessa história toda, existia o sumo sacerdote, como eu disse. Existia um sacerdote que era o responsável, que era o cabeça da linhagem, que era o cabeça do ofício sacerdotal. E esse homem era Eli, o pai de Rofni e Finéias. E a palavra de Deus vai dizer que esse homem era omisso, conivente com o erro dos filhos. Então, ou seja, ele vê esses filhos crescendo, vê esses filhos tomando posse do ofício, vê esses filhos com temor de Deus, vê esses filhos fazendo a obra do Senhor, o ofício do templo, com fidelidade, com retidão, com temor. Mas começa a ver a inclinação deles ao erro. E ele simplesmente vai deixando passar. Talvez ele, como muitos líderes, acabam caindo no erro e dizendo assim: não tem problema, Deus vai falar com eles, porque eles são homens de Deus. Deus em algum momento vai falar com eles. Mas a obrigação era dele de proteger o ofício sacerdotal. Ele sabia o que podia e o que não podia. Foi ele quem instruiu os filhos e os sacerdotes que ainda não estavam no ofício, ou que estavam em outros departamentos do templo, também realizando o ofício do Senhor. A verdade é que ele vê os filhos se corrompendo e ele não faz nada para mudar isso. Quando ele vê que a coisa fica grave demais, a palavra de Deus vai dizer que ele até tenta falar alguma coisa, para que ninguém dissesse. Ele não falou nada. O capítulo de número 2 de 1 Samuel, versículo 22, diz assim: Ele já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Olha o que eles fazem. A porta da tenda, o lugar que era o lugar do encontro com Deus, agora é um encontro de prostituição, de adultério. E quem é que está fazendo isso? Os sacerdotes. A porta da tenda do encontro. Olha o versículo 23. E diz-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Quando deveria estar punindo, tirando os filhos prostitutos, ele vai perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Até porque as escrituras vão dizer aí no capítulo de número 2 que esses homens, quando a pessoa ia lá com um cordeiro para sacrificar ao Senhor,
Sabe o que eles faziam? Eles iam lá, no lugar onde o sacrifício havia sido feito, e com a pessoa que estava sacrificando ainda, ele dizia: tira a melhor parte desse sacrifício e dê para nós. Mandavam seus servos, os sacerdotes, aqueles que estavam abaixo deles na hierarquia, e dizia para eles: vá e pegue a melhor parte do sacrifício para nós. Quando as escrituras, o livro de Levítico dizia sobre os sacrifícios, que o melhor do sacrifício tinha que ser apresentado ao Senhor. E isso não quer dizer que o restante do sacrifício fossem partes ruins, que eram as partes do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Só que eles se corrompem o coração de tal maneira que eles querem não a parte deles mais, eles querem a parte do Senhor. E a parte do Senhor agora é a parte deles. Eles queriam o melhor. Então não era uma questão de não saber, de agir com ignorância. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam o que estavam fazendo. Não tinha que ser perguntado para eles: por que vocês, a menos que fossem alertas constantes, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Vocês não sabem que não pode fazer. Mas não, eles já viviam em transgressão. A palavra vai seguir dizendo: pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Se ele está ouvindo, por que ele não tomou providência antes? Porque não está ouvindo só naquela hora. Ele já tinha ouvido antes. Olha o versículo 25. Se um homem pecar contra o seu próximo, os juízes, Deus será o seu árbitro. Mas, se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Irmãos, se a gente errar um com o outro, haverá quem julgue, Deus julgará a causa. Mas se nós pecarmos contra o Senhor, e aqui esse pecar, pequei, errei o alvo. Não, está falando de transgressão. Está falando de pecados que aqueles homens estão vivendo, ou pecados que a gente possa viver consciente do que nós estamos fazendo. Conscientes do pecado. Se nós pecamos consciente contra alguém que Deus nos julga, imagine só pecando contra o Senhor, transgredindo contra o Senhor e não deixando essa transgressão. Para onde nós vamos correr? O que Eli estava dizendo era muito forte, muito certo para os filhos. Mas se eles quisessem ouvir, porque a palavra de Deus vai dizer na parte final: mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aí alguém vai dizer assim: Deus não é amor? Que Deus é esse que quer matar? Eu imagino que para o escritor dizer isso, ele sabia muito bem quantas foram as vezes que Deus levantou alguém, que Deus repreendeu aqueles sacerdotes prostitutos, mercenários, ladrões, adúlteros. Para agora Deus dizer assim que quer matá-los, é porque eles tiveram muitas oportunidades, irmãos, de se consertar, de viver um avivamento, de estourarem vivos novamente, de se levantarem, de despertarem. Porque isso é avivamento. Só que eles não quiseram dar ouvidos. Em meio a esse caos espiritual, dentro desse cenário de caos espiritual, há um jovem. Dentro desse templo, há um jovem.
que está fazendo a diferença. Quem não conhece a história no capítulo de número 1 de 1 Samuel, de quando Deus vai dizer que Eucana subia de ano em ano para sacrificar ao Senhor com Penina e com Ana, sua mulher. Ana, porém, era estéril, a palavra de Deus diz. Recebia a porção excelente de seu marido para chegar ao templo e apresentar a Deus, mas o Senhor, a palavra de Deus diz, o Senhor tinha lhe fechado a madre para que ela não gerasse. Alguns estudiosos, como Flávio José, historiador judeu do primeiro século, vai dizer que durante 11 anos, da sua vida, Ana subia e descia do templo e nada acontecia, nenhum milagre ela viveu. Mas quando desce no segundo ano, quando ela chega no templo, a palavra de Deus diz que ela vai orar com amargura de alma. Quem é que está olhando para ela, orando? O sumo sacerdote Eli, o responsável pelo templo, que está sentado em uma cadeira, olhando. Ao ver Ana se derramando na presença de Deus, ele vai chegar para ela e vai dizer: larga a bebida. Aquela mulher sabiamente olha, muita reverência, muita educação, muita submissão para o seu sumo sacerdote, diz assim: eu não estou embriagada. Não me tenha como maligna. Mas eu venho falando até agora de toda a amargura do meu coração. Aquela mulher faz um voto com Deus. Pediu um filho para Deus. E disse para Deus naquele mesmo dia: se o Senhor me der um filho, varão, me der um menino, eu o devolverei para ti. Por todos os dias da sua vida. Quando ela passa essa informação para o sumo sacerdote, eu imagino o temor que ele sentiu naquele momento. Porque ele vai dizer para ela que o Senhor conceda a você a tua bênção. A presença de Deus foi tão poderosa na vida daquela mulher, que quando ela sai dali daquele templo, ela não sai a mesma pessoa. E nós estamos falando em um ambiente onde o caos espiritual já acontecia. Já havia corrupção ali. O sumo sacerdote já estava acomodado, ele não tinha sensibilidade espiritual. Porque qualquer um que tem sensibilidade espiritual, que tem uma sensibilidade pelo Espírito Santo de Deus, jamais vai julgar uma oração de alguém que se derrama. Julgar uma pessoa que está bêbada enquanto ela está chorando. Essa mulher volta e a palavra de Deus diz que quando ela chega em casa, ela se deita com o seu marido e ela passa então a gerar. Na minha opinião, essa mulher já sai dali gerando espiritualmente um milagre. Só faltava consumar dentro dela aquela semente que Deus já havia liberado do céu. Ela sai dali sorrindo. Ela já não sai mais com amargura de alma. É como está no provérbio, que se o nosso coração estiver mal, nosso semblante está mal. Se o meu coração estiver triste, o meu semblante está triste. O coração alegre aformoseia o rosto. É isso que o sábio vai dizer. Quando Eucana olha para a sua mulher, imagine. Está vendo uma nova mulher que teve um encontro com Deus, que se levantou, que foi avivada naquele momento, que passou a ter vida. Uma mulher que foi despertada e agora gera milagre. A palavra de Deus diz que assim como ela prometeu ao Senhor, ela o fez. Chega um dia que ela vai até o templo e leva consigo seu filho e entrega
o pequeno Samuel, fruto do milagre de Deus. O que eu vejo dentro desse contexto, nas entrelinhas dessa história, é muito tremendo. Por quê? Porque apesar dos sacerdotes naquele tempo estarem corrompidos, e apesar da população, da nação de Deus, do povo de Deus, alguns mais coerentes e mais espirituais, alguns anciãos e alguns sábios, algumas pessoas que ainda tinham vida com Deus, porque a ação daqueles sacerdotes corrompidos estava corrompendo o povo também. Havia aqueles que poderiam pensar: poxa vida, Deus se esqueceu de nós. Agora estamos à deriva, porque os sacerdotes estão corrompidos. Nós estamos por nossa conta espiritualmente. Nós estamos para onde o vento quiser nos levar. Estamos sem direção. Só que não. Diante da corrupção daquele tempo dos sacerdotes, Deus prepara um milagre e Ana vai gerar esse milagre. Quando ela entrega Samuel no templo, a esperança começa a voltar. Por quê? Porque Samuel, sem ainda ter vivido a maior experiência da sua vida com Deus, ele começa a fazer o que os sacerdotes corrompidos não estavam fazendo. O ambiente era o mesmo. Era um ambiente sacro. Era um ambiente espiritual. Era o templo de Deus. Era a casa de Deus. E dentro da casa de Deus tinha aqueles que queriam fazer o certo e aqueles que estavam fazendo errado. Samuel foi colocado ali dentro por Deus para fazer o que o sumo sacerdote e os sacerdotes já não faziam mais. O capítulo de número 2, verso de número 18 de 1 Samuel diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino. Meu coração se aperta nesse momento, por quê? Porque quando eu olho para a realidade, para os dias de hoje, temos muitos homens de Deus, mulheres de Deus, muitos dos nossos irmãos e irmãs, que já deixaram de ter o coração de menino na presença de Deus. Quando no ambiente de Deus, na casa de Deus, nós perdemos o coração de menino, a humildade, nós paramos de ministrar, nós nos corrompemos. Como aconteceu com Hofni e Finéias. Aí Deus vem e levanta crianças para fazerem o que muitos de nós não fazem. Na sinceridade, na humildade da criança. Se ela tem a oportunidade de falar alguma coisa, doa quem doer. Ela fala. Muitas vezes o nosso erro é esse. Nos tornamos omissos e coniventes. Começamos a viver e participar do pecado, da transgressão, porque nós ficamos meio assim de falar. Falo, não falo. Vai entristecer. Então não vou falar. Só que nós, doa quem doer, nós não podemos ser omissos. Nós não podemos compactuar com as transgressões, com os pecados. Infelizmente, boa parte do corpo de Cristo hoje, boa parte da igreja, vive dessa maneira, infelizmente. Pessoas, líderes, irmãos e irmãs, membros de igrejas, como um todo, são coniventes, omissos. Quantos erros vêm e não fazem nada? Muitas vezes é necessário meninos na fé, meninas na fé,
crianças na fé, começando a dar os seus primeiros passos na fé agora, fazerem o que muitos de nós deveriam estar fazendo. Só aperta mesmo o coração. Mas ainda assim, por outro lado, veio uma grande alegria em saber que Deus se preocupa com a gente. Se preocupa com o corpo de Cristo. Se preocupa com a noiva do seu filho. Se preocupa com a igreja. E levanta meninos para ministrarem. Se um dia até os meninos faltarem, Deus suscitará para si pedras que falarão. Pedras que clamarão. Talvez você possa estar se perguntando aonde que o pastor quer chegar com tudo isso. É muito simples. Nós não fomos chamados para ser omissos, coniventes, participantes de transgressões. Nós fomos chamados, nós fomos gerados por Deus, colocados aqui para fazer a diferença. Foi para isso que eu e você fomos chamados. É para isso que nós estamos sendo preparados. Deus tem propósito em tudo, meus irmãos. Deus, para trazer uma multidão de pessoas para dentro desse salão, não custa nada, isso não é nada para Deus. A grande pergunta é: estamos preparados para eles? Para essas criancinhas na fé que chegarão? Ou seremos como Eli? Ou seremos como Rofini e Finéias? Porque o pecado deles, a transgressão deles, pode não ser a nossa. Prostituição, roubar o Senhor. Mas podemos ter outros pecados que com certeza desagradam ao Senhor, que poderiam ser má influência para os novos convertidos. Nós não podemos ser motivo e nem pedra de escândalo, pedra de tropeço. Estamos sendo preparados para fazer a diferença, irmãos. Muitas vezes a gente custa entender que antes de Deus realizar um grande avivamento, Ele nos prepara, Ele nos ensina, Ele nos exorta, nos edifica. O Senhor ministra e ensina o nosso coração. O Senhor nos dá temor. O Senhor nos leva ao arrependimento. Derramar do seu Espírito, do seu poder sobre a nossa vida e fazer de nós instrumentos de avivamento. Isso não é custoso para Deus, não é difícil para Deus. Nós não seremos os primeiros e nem seremos os últimos a quem Deus derramará o seu Espírito. Para Deus, irmãos, é só uma única palavra liberada da boca de Deus pode vir repousar sobre nós, queridos, e fazer com que sejamos os maiores instrumentos de avivamento que essa cidade já viu, que essa nação já viu, que o mundo já viu. Deus teve o capricho de levantar pessoas no meio do mato, encher essas pessoas com o seu Espírito, tirá-las daquele ambiente e levá-las para a cidade, da roça para a cidade, para converter pessoas, tirar pessoas da cidade e levarem para o meio do mato, para o meio das tribos mais remotas do mundo e converter aquelas pessoas. Então não há dificuldade nenhuma para Deus operar. Deus pode, inclusive, se eu e você não quisermos, Deus pode pegar uma das nossas crianças que temos hoje, aqui dentro da nossa igreja, membros dessa igreja, e fazer através delas vir um grande avivamento, nos levar a um arrependimento que antes não ligávamos. Deus pode trazer um morador de rua, um mendigo, um drogado, uma prostituta lá de fora e fazer isso conosco, nos envergonhar mesmo. Porque quando nós deveríamos estar buscando, intercedendo para ganhar essas pessoas lá de fora, elas
eu estou falando é pesado, é grave. E isso me dói o coração dizer isso, porque como pastor dessa igreja eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso estar desapercebido. Eu não posso estar dormindo, porque seria uma vergonha para mim Deus fazer isso. Tem que trazer um drogado, um viciado, um bandido, uma prostituta, converter para poder jogar na minha cara que eu deveria ter feito antes, não fiz. Só que a mesma vergonha que para mim é para você. Para todos nós como igreja. Eu ficaria muito triste com isso. Talvez eu diria para Deus: Senhor, eu te entrego meu ministério. Porque eu não presto para Ele. Eu não sirvo para Ele. Deus coloca esse menino lá para ministrar. O versículo 19 até o 21 diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucânia e sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Meu irmão, eu quero o crescimento de cada um de vocês aqui. De todos que estão nos assistindo por essa transmissão no YouTube ou pelo Instagram da Yeshua. Eu quero que todos aqui cresçam e cresçam muito espiritualmente. Sejam avivados, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam instrumentos de avivamento. Sejam instrumentos de salvação. Sejam instrumentos de cura divina, de libertação, de transformação completa, total. Quero mesmo. Mas eu não vou ficar esperando você chegar nisso. Eu oro para que você viva isso. Eu não fico esperando. Primeiro busca, depois o outro busca, aí eu começo a buscar também, não. Eu não sei você. Mas nesse ambiente que não é comum, eu não quero ser mais um. Se você não buscar, eu vou buscar. Se você não quiser o avivamento, eu busco o avivamento. Se você quer buscar avivamento, vamos buscar junto o avivamento. Eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida cada dia mais possante ainda. Se você quer, vamos juntos. É a concordância. É aquilo que nós ligamos aqui na terra que é ligado no céu. Quando 2 de nós concordarem na terra sobre qualquer coisa, será ligado, será concordado também no Pai. Pelo Pai. Ele concordará conosco. Irmãos, nós fomos chamados para isso. Fazer a diferença. Fomos colocados para fazer a diferença. Deus envia. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 27, a palavra de Deus fala que o Senhor envia um profeta para falar com o sumo sacerdote Eli. Vai mostrar para ele a transgressão dele, a omissão dele, o erro dele. Vai dizer para ele: foi você que deixou os seus filhos se corromperem. Entre outras palavras, é isso que o profeta vai dizer. Isso é grave.
Porque Deus vai dizer assim: ninguém mais da sua linhagem vai se assentar nessa cadeira de sacerdote. Deus vai tirar a família de Eli do sacerdócio por causa do erro dele, da omissão dele, da conivência dele. Queridos, eu acho isso um alerta muito grande para nós. Enquanto isso, olha 1 Samuel capítulo 3, verso 1, o que diz: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito que, irmãos? Muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Quem não conhece essa passagem? Samuel está vendo Eli e pensa que é Eli que está chamando. Ele não tinha tido, como eu disse, o encontro ainda. Mas já ministrava. Quando chega lá, Eli vai dizer para ele: eu não te chamei, volte a deitar. Ele volta e deita. Quando ele deita, o Senhor vai e chama pela segunda vez. Ele corre de novo para o sacerdote. O sacerdote diz para ele: não te chamei, volte a deitar. Mas tem uma coisa: quando você ouvir a voz de novo, responda: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que precisou acontecer isso mais de uma vez, para que o sacerdote, sonolento, não só fisicamente, mas espiritualmente, pudesse discernir que era o Senhor quem estava chamando. Ele disse agora há pouco, meus irmãos, que fomos nós, eu e você, que fomos chamados para fazer a diferença como Samuéis dessa geração. Talvez você já tenha vivido experiências com Deus, mas o que eu estou querendo transmitir para você nesta manhã, da parte do Espírito Santo, há um chamado de Deus para mim e para você, e nós só precisamos corresponder a esse chamado de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve, a tua serva ouve. Quando ele ouve a voz do Senhor, eu não sei, meus irmãos, se o que eu estou pregando aqui aos teus ouvidos, não sei se você é uma pessoa espiritual suficiente para entender que eu falo da parte do Espírito Santo de Deus, e a resposta que você tem que dar, eu vou te dizer agora, que está nas Escrituras. É só você responder ao Senhor nesta manhã, neste dia 31 de maio, às 11 horas da manhã. É só você corresponder ao chamado do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. A tua serva te ouve, a menos que você não queira o chamado de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um pregador, uma pregadora de altares públicos, não. Deus pode te usar em qualquer ambiente que Ele te colocar.
Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É isso que as Escrituras dizem. Eu estou sendo boca de Deus, boca do Espírito Santo na sua vida nesta manhã. O Senhor está te chamando, te convidando, te chamando para fazer algo, para viver algo que muitos não estão vivendo, irmãos. Olha que ambiente poderoso hoje. Olha que ambiente poderoso que está aqui. Olha que mover tremendo do Espírito Santo no nosso meio, nos convidando a responder e corresponder ao chamado. Você nasceu para fazer a diferença. Nós nascemos para fazer a diferença. Queridos, eu posso sentir no meu coração, no meu espírito, o grito do Espírito Santo na minha alma, no meu espírito nesta manhã, aos teus ouvidos, ao teu coração, o clamor do Espírito Santo para a tua alma, dizendo: é através da sua vida, é com você que eu quero trazer esse grande e poderoso avivamento, aonde quer que eu te colocar, eu quero fazer isso na sua vida. Irmãos, o Senhor faz ambientes serem mudados, transformados, quando a gente entrar. Eu encerro com uma palavra poderosa e profética, que está no capítulo 3, versículo 10 e 11. Então o Senhor veio e ali esteve. Ele está aqui. E chamou como das outras vezes. Não foi a primeira vez que ele te chamou. Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, disse para Samuel, mas também disse para mim e para você: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que não ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Irmão, se prepare junto comigo. Ei, vem comigo nessa fé, vem comigo nessa palavra profética que Deus está liberando sobre a nossa vida, que Deus está ministrando ao nosso coração. Deus está dizendo que através de nós fará algo que as pessoas que ouvirem tirarão os seus ouvidos. É nessa palavra que eu creio. E é nessa palavra que eu e você viveremos juntos. Eu não vou viver sozinho. Nós viveremos juntos. Ouvirão. Você se tornará referência de homem cheio do Espírito Santo. Você se tornará referência de mulher cheia do Espírito Santo. Você se tornará referência de jovem cheio do Espírito Santo. O Senhor já prometeu os seus velhos, os seus jovens, os seus servos. Eu derramarei sobre todos o meu Espírito. Se coloque primeiro no seu lugar. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus.
Nós tomamos posse desta palavra, Senhor. Nós recebemos esta palavra, Senhor. Eu vejo a tua vontade nesse lugar, Senhor. Eu não estou aqui para dar desculpa alguma, Senhor, por falta de almas, por esse lugar não estar cheio de novas vidas, novas almas. Eu custei para entender isso, Senhor, mas hoje eu entendo que esse ambiente tem sido um ambiente de preparação a cada culto, a cada encontro de oração. Eu entendo que nos momentos de oração, nos nossos lares, tudo isso faz parte de uma grande preparação. Tudo isso, meu Deus, é o teu cuidado pela nossa vida e pelas almas que nós receberemos, pelas almas que nós ganharemos. O restante do rebanho que será acrescentado a esse. O Senhor está nos preparando, Espírito Santo. E nós recebemos essa preparação. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Assim como o Senhor chamou Samuel. Eu falo por mim, Senhor. Mas também quero falar pelos meus irmãos nessa oração. Eu creio que eles estão concordando comigo. Pai, nós queremos ser como Samuel na tua presença. Nós queremos ser como esse menino que está na história, que foi conhecido como um dos maiores profetas que já existiram. Juiz, profeta e sacerdote. Nós queremos ser, meu Deus, como Samuel nessa geração. Ainda que muitos se corrompam, nós somos chamados para fazer a diferença no nosso tempo. Nós estamos aqui, Senhor, correspondendo ao teu chamado. O Senhor nos chamou nesta manhã e nós atendemos a esse pedido. Eis-nos aqui, Senhor. Pode falar. Pode dar a instrução. Porque os teus servos te ouvem. Nós estamos te ouvindo. Nos entrega a tua vontade. Nos entrega o desejo do teu coração, Senhor. Nos permita nos posicionar, Senhor, no desejo do teu coração, a tua vontade. Espírito Santo de Deus, nós não somos melhores do que ninguém nessa geração, mas temos algo diferente: a fome e a sede do avivamento, a fome e a sede pela tua presença, o desejo de sermos instrumentos de salvação, de cura, de libertação, de transformação, de restauração para esta nação e para todas as nações. Na tua graça, na tua infinita misericórdia, Senhor, nos conceda esta graça, esta bênção, este milagre, e sermos instrumentos de avivamento na vida de milhares e milhares de pessoas.